صلى الله على Muhammad wa ali Muhammad. Qual vai ser o primeiro assunto de hoje que vai ser abordado? Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, a venda é considerado um acordo entre duas partes. Tem o vendedor e tem o comprador. Em alguns momentos, podem existir opções para anular esse acordo, anular a venda. Anular uma venda, anular um acordo comercial pode existir, de acordo com as jurisprudências islâmicas, por parte de qualquer uma das partes. Fora essas opções que nós vamos discutir agora, que são as opções para o anulamento do acordo comercial, fora essas opções que vamos discutir agora, o acordo é considerado válido. O que é a opção? A opção de anular um acordo comercial é do direito de ambas as partes. Algumas opções valem para o vendedor, outras são do direito do comprador. Esse direito, através desse direito, o acordo comercial pode ser anulado. A primeira opção que discutimos nesse assunto se chama a opção do encontro. Por exemplo, o vendedor e o comprador estão sentados num encontro, numa região, numa loja, numa reunião. É feita uma negociação, é fechado um acordo, eu pago uma parte dessa transação, só que ainda estamos ali sentados naquele lugar, naquela reunião, naquele momento, estamos ali ainda não nos separamos. Antes, até o momento de nos separar, existe o direito de ambas as partes, tanto o comprador quanto o vendedor, enquanto estiverem em uma reunião negociando, mesmo se fecharem um acordo, mesmo se for pago uma parte dessa negociação, enquanto eles estiverem reunidos e não se separaram ainda, qualquer uma das partes pode anular este acordo comercial. Esse se chama religiosamente a opção da reunião, do encontro. Eu comprei a mercadoria, paguei para ele, pro vendedor, e ainda estamos lá sentados, conversando, batendo um papinho, tomando um chazinho, um cafezinho. De repente eu lembrei de alguma coisa, eu recebi alguma ligação de um sócio que, por exemplo, me lembrou que eu estou endividado, eu tive um problema comercial, não posso concluir essa transação econômica, esse acordo. Ou de repente o vendedor
Não somente o comprador, o vendedor mesmo. De repente se arrependeu de fazer essa transação. Qualquer coisa, pode ser qualquer motivo. Enquanto estiverem ali sentados, o vendedor e o comprador, e ainda não se separaram, então eles têm o direito, qualquer uma das partes tem o direito de anular esse acordo. A principal condição é essa, é não haver a separação. Enquanto estiverem reunidos, eles podem anular este acordo, qualquer uma das partes. Estamos falando no aspecto religioso. Por exemplo, eu tirei o dinheiro do meu bolso, contei, paguei para ele, ele também conferiu, colocou na gaveta, separou a mercadoria. Enquanto eu estiver ali sentado com o vendedor, eu tenho direito de cancelar essa compra, religiosamente falando. Ele não pode alegar, falar, não, eu já fiz o recibo, já emiti a nota, já separei a mercadoria, qualquer outra coisa. Enquanto estivermos ali, então podemos cancelar, tanto o vendedor quanto o comprador. تمشوا شارع تمشوا يعني بعدها ما انقطعت 100% البيعة البضاعة الشغلة اللي اتفقوا عليها ما انقطعت 100% بعدهم على اتصال طلعوا يتمشى طلعوا يوصلوا ما خطر في بال أحدهما. Mesmo se, por exemplo, eles saírem um pouco daquele lugar, imagine, por exemplo, sei lá, o comprador dá uma carona para o vendedor, sei lá, saiu do lugar ali, do âmbito comercial, foi tomar um cafezinho, foi almoçar, ainda não se concluiu, não se fechou 100%. Não se separaram. Não se separaram, exatamente. Enquanto estiver junto, exatamente. Eles estão juntos. Ele acompanhou ele até a garagem, né? Foram tomar um café, foi almoçar. Quando eles se separarem e finalizar todo o acordo, toda a venda, e todas as demais condições estiverem sendo atendidas, ele recebeu a mercadoria, o outro recebeu a quantia. Depois de 1 a 2 semanas, ele não pode mais. O cara liga e fala que não quer a mercadoria. Isso não cabe não se enquadra nessa opção. Religiosamente ele não tem esse direito. Mas tem data assim, após 1 dia, 2 dias, 3 dias ou não? É só enquanto estiverem juntos. Enquanto estiverem juntos. Antes de se separarem. Antes de se separarem, então tudo bem. من الناحية الأدبية الأخلاقية يجوز لأن يعيد القضاء بس شرعا ما يعرف شرعا هنا ما له حق ذاك المشتري يقول له يا أنا بسخت أو البائع يقول له أنا بسخت. Os dois têm esse direito. Porque, só sem interromper, às vezes você compra algo de uma pessoa, não, só para... Aí quando chega em casa sua mulher fala, não era para comprar, eu não gostei disso. O negócio já fechou. Já fechou, já. Esse se chama a opção a opção da reunião, da opção do encontro. Enquanto o pessoal tiver, o vendedor e o cliente estiverem ali reunidos, então eles podem, qualquer uma das partes, anular, cancelar, desistir dessa compra, dessa negócio. هنا بالبرازيل شلون يعني كل لازم تنكتب اوراق وما كذا هاي كلها تابعه يسموها هاي تابعه للمجلس
إذا بس حكي متفقين وما مكتوب الأوراق وما ممضين هذا ما تمت البيعة. لازم تتم كل الأشياء مالتها. ولم يتفرق يعني ولم يتفرق. O mais importante é eles não se separarem. الخيار هذا الخيار الأول هو طبعا 11 خيارا. São 11 direitos, 11 opções que podem levar à anulação de um acordo comercial. 11 opções. Esta é a primeira opção. ثانية. ثانيا يسمى بخيار الغبن. شو هو الغبن؟ A segunda opção se chama a fraude. أحد المتبايعين المشتري أو البائع كان مغبونا يعني ما حصل حقه كما ينبغي. هذا يسمى مغبون بأن يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه. لما ينتقل منه الشيء يكون لازم بالمقابل يحصل عنه، يحصل بقدر هذا الطيف. أنا مثلا 3000 ريال أحصل بضاعة ب1000 ريال، حصلت أنا بضاعة 800 ريال. É a opção de manipulação, não é fraude, manipulação. Quando uma das partes não recebe o direito, o equivalente o equivalente real daquele acordo. Por exemplo, o mercado, a média do mercado estipula para R$1.000 uma certa mercadoria, né? Uma X quantidade de produtos. Ele faz essa transação, só que ele recebe menos. Ou tanto o vendedor quanto o comprador. Uma das partes ele se sente lesado, exatamente. Isso também é uma opção que pode levar à anulação do acordo. هنا هذا المثل اللي أنا جبته المشتري كان مغبون أو بعض الأحيان البائع يكون. Tanto o cliente pode ser lesado nessa transação, quanto o vendedor. أكثر من قيمته. Ele de repente não tinha prestado atenção, não estava sabendo, mas ele acabou fazendo uma negociação com o seu cliente e que não deveria ser daquela forma, não deveria ser concluída, ele está caindo no prejuízo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu dei uma mercadoria o equivalente a R$1.500, por exemplo. Engano, então não é manipulação. Sim, pode ser engano. وذاك الطعم مصاري حق 1000 ريال يعني حق بضاعة 1000 ريال 500 راحنا بائع فيحق للمغبون من اللي يغبن enganado. Qualquer uma das partes que foi lesado, que foi enganado, na verdade não é engano. Ele se enganou. Ele vende essa caneta aqui, ó, por $10, só que não é essa caneta, é a outra. É a outra, isso. Que vale 15. Exatamente. Por exemplo. Então foi engano. Engano do vendedor. Do vendedor ou do cliente, de repente. Ele pagou algo mais caro ou pagou menos. Qualquer uma das partes que foi lesada pode cancelar o acordo. بشرط يكون اكو فرق يعني هذا اللي باع او اللي اشترى ايش قد انغبن فرق يعني com a condição, essa opção existe apenas com a condição de existir uma diferença significativa no acordo, não uma diferença mínima no acordo, uma diferença significativa, uma diferença, por exemplo, de R$1.000 para R$1.500.
ele está tendo prejuízo de R$ 500, por exemplo, mais do que a metade, ou de repente um terço do acordo. يعني لما أنا أريد أن أفسخ العقد يكون أكو فرق بالقيمة بقيمة المشتري أو بقيمة البائع من اللي نقبل يكون أكو فرق. Tem que existir uma grande diferença nesse acordo. Quando não tem essa diferença significativa, então não tem o porquê fazer essa anulação. Ninguém tem direito de cancelar. الخيار الثالث يسمى بخيار الشرط. A terceira opção se chama a opção da condição. هي المعاملة التي تقع بين طرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة يسمى بخيار الشرط. هذا يعني أنا أقول له أشترط لمدة أسبوع مثلا على الجمعة، إلي حق أنا أخلفك شرط، أخلفك إذا أجي أخوي، إذا أجي أبوي، إذا بعد أسبوع، إذا فلان أعطاني مصالح أنا أشتريها الآن، أخلفك شرط. إذا تخلف هذا الشرط ما توفر هذا الشرط من حقي أن أفسخ. O acordo com base na condição. Por exemplo, eu fecho um acordo com alguém comprando uma X mercadoria, X quantidade de produtos, com a condição do meu irmão chegar da viagem, por exemplo. Com a condição, um acordo condicional, com a condição de eu receber o valor do banco, com a condição de eu receber o empréstimo que eu pedi, por exemplo. Até existir essa condição, então esse acordo poderá ser anulado, caso não houver caso essa condição não for atendida, não acontecer, o acordo pode ser cancelado. Essa condição pode ser para ambos, quanto para o vendedor, quanto para o comprador. O vendedor falar, por exemplo, eu vou consultar o meu sócio, ele vai chegar da viagem, se ele aceitar, eu te vendo essa mercadoria, por exemplo. Isso não significa que a venda já foi concluída. Os dois têm que aguardar a condição que foi estabelecida naquele momento no acordo, aguardar a chegada do sócio ou qualquer uma das outras condições. Caso for atendida, acontecer, então pode ser anulado. Seja o vendedor pode colocar essa condição, quanto o comprador. Os dois podem. Ter essa condição. Ou de repente uma das partes. Ou o vendedor ou o comprador. إذا صار هذا الشرط، لو افترضنا قلنا يابا أنا من حقي أفسخ العقيد بعد جمعة، إذا ما أفسخت إن شاء الله المعاملة ماشي، بس من حقي أفسخ. ذاك هم يقول له أنا هم من حقي أفسخ، أو واحد بالعجل. Uma das partes pode cancelar o acordo baseado na condição estabelecida no momento do fechamento do acordo. هذا يسمى هم وضعوا هذا هم قيدوا هذه الصفقة بهذا الشرط. Uma das partes ou ambos colocaram essa condição. É um acordo baseado na condição, um acordo condicional. Com essa opção, nós chegamos
A terceira أول واحد já falamos 3 tipos. المجلس. O primeiro الثاني é o الغبن. o ثلاثة encontro. O segundo é o engano. O terceiro خيار الشرط. é o condicional. E o quarto, هم اشترطوا هذا اشترط ذاك اشترط او كذا او واحد اشترط قال انا من حقي 5 ايام 10 ايام اسبوعين من حقي افسخ. فاذا لا بعد اسبوع مشت البيعه بعد خلص بعد ما صارت البيعه ومشت بعد ما لحق. depois de atender essa condição e realizar e finalizar o acordo, a venda, o contrato, não tem mais volta. هلا يريد ذاك المشتري يرجع البضاعة والمشتري بعد ما تمت البيعة وتوفرت فيها كل الأمور الصحيحة. إذا المشتري يريد يرجع البضاعة والبائع يقبلها هذا سموه أخلاق سموه أدبي والسوق قائمة على الأخلاق مو يقول له شرعا أنت ما يجوز. Se depois eles chegarem a algum acordo entre si, mesmo tendo em consideração essas condições, não tem problema nenhum. Se de repente eles acordarem condicionalmente uma certa condição que tem que ser atendida, caso assim o contrato seja cancelado, se um deles quer abrir mão desse acordo, dessa condição, não tem problema nenhum. Só que religiosamente, estas são as jurisprudências, essas são as condições exatas. Por favor. Esse é o quarto? Não, ele está dando... Não, está no terceiro ainda. لأنه حقيقة السوق السوق قائمة على أساس O mercado nem sempre está estabelecido, قائمة على أساس الحدية. O mercado nem sempre está baseado nos limites legais. Muitas vezes acaba havendo acordos, né? Se ele falou que vou aguardar uma semana e o outro não tem problema nenhum em aguardar 2 semanas, 3 semanas, não tem problema nenhum. أنا أعرف جماعة مشتري ملابس بعد جمعتين يروحون يرجعوها للمحل. Eu conheço pessoas que às vezes compram uma mercadoria, o cidadão, o comprador não gostou da mercadoria, ele chega lá, devolve, religiosamente ele não tem a obrigação de devolver, de voltar com o contrato. Exatamente. Só que eles fazem porque é a ética do mercado, é a moral, né? Muitas vezes, para não perder o cliente, etc. Sim. Quarto, خيار الرابع يسمى التدليس. خيار التدليس. شو هو التدليس؟ بائع أو المشتري وأحدهما يري الآخر بضاعة غير طبيعتها الأصلية. A quarta opção para a anulação do acordo comercial entre as pessoas é a manipulação. O que significa isso? É o comprador ou o vendedor manipular o acordo, manipular o contrato, manipular o objeto desse contrato e não entregar a mercadoria realmente apresentada no contrato. Por exemplo, a pessoa traz algum tipo de frutas, ou de repente legumes, ou qualquer outra coisa, um carro, um produto eletrônico, uma casa, né? Pode ser qualquer coisa. Ele transforma esse produto em um produto totalmente bonito, novo, de repente fresco, né? Só que na verdade esse produto não é fresco. Ele traz, por exemplo,
Ele traz uma casa antiga, ele tem uma casa para vender. A casa é totalmente antiga, a estrutura da casa está abalada, ele simplesmente vem e pinta a casa e vende ela como se fosse nova. Ou de repente ele traz um produto congelado, ele descongela e vende ele como fresco. Isso é manipulação. Isso é fraude. Fraude. Algo feio, ele o transforma em bonito para atrair o cliente. Ele faz coisas para poder atrair o cliente. Juridicamente é fraude. É igual o cara, isso aí é fraude. O cara que vende morango, ele coloca os morangos estragados embaixo e coloca os morangos bonitos em cima. Exatamente. É assim mesmo. Isso vale até mesmo para... isso também não é somente nos acordos comerciais. Essa questão, essa fraude, isso vale também até mesmo para o casamento. Quando uma pessoa, por exemplo, quando uma pessoa vai casar, quando uma pessoa vai casar, por exemplo, e seja o homem quanto mulher fazem algum tipo de tratamento, alguma transformação, alguma maquiagem, simplesmente para atrair o oposto para essa união, para esse matrimônio. Religiosamente, isso também é considerado uma fraude e é pecado na religião islâmica. Não pode ser feito dessa forma. Isso não está de acordo com a realidade. Isso que está sendo apresentado não está atendendo a realidade, a realidade não está sendo apresentada, não está sendo observada. E por isso que o mesmo exemplo pode ser dado em qualquer tipo de acordo, como venda, comércio, contratos, a venda de um carro, por exemplo, uma casa ou qualquer tipo de outra mercadoria. الخيار الآخر يسمى بخيار العيب. خيار العيب. A quinta opção é a opção do defeito. O que é a opção do defeito? يكون أحد العوضين أما المال اللي أعطيته أو البضاعة اللي استلمتها. المال اللي أعطيته كان فيه عيبا أو البضاعة اللي استلمتها. Pode ser entre essa opção, ela cabe para um defeito existente em duas partes do contrato, da transação. Pode ser na mercadoria recebida ou no valor recebido. Tanto a mercadoria recebida tendo defeito, o acordo pode ser anulado, ou o valor recebido tendo defeito, também pode ter o acordo anulado. Mas qual é o defeito no valor recebido? شلون العيب بالفلوس. Eu vou dar um exemplo agora para... Eu comprei cadeiras, por exemplo. قد هاي الكراسي كل واحدة كم سعرها؟ خلينا نقول 100 ريال. قلت له اريد انا 10. جاب لي 10 متفقين على مواصفات معينة. جاب لي هذا مو اللي اريده. هذا اللي هنا مو اللي اريده. ما ادري مواصفات مو هي نفسها. هذا يسمى عيبا. هذا يسمى
Eu fechei o contrato na compra de 10 cadeiras, no valor de R$100 cada cadeira, com essas condições. O pedestal, os pés da cadeira tem que ser de aço, na cor preta, a almofada tem que ser na cor, por exemplo, creme, né? E outras condições. Essa mercadoria foi entregue para mim, não atendendo às condições estabelecidas por mim na hora do fechamento do acordo. Isso é considerado um defeito não na mercadoria, e sim um defeito no contrato, o defeito contratual, na negociação. Aqui quem terá o direito de anular esse cancelamento? Aquele que está sendo lesado nesse defeito, então ele terá o direito de anular. Eu liguei para um fornecedor, por exemplo, pedi para entregar 10 quilos de laranja para mim, por exemplo. Ele recebeu, trouxe a mercadoria para mim, quando eu coloquei, quando eu abri em casa, eu vi que a laranja tá estragada, não é boa, mesmo se parte dela, não precisa ser toda ela, parte dela. Nesse caso, eu posso anular esse acordo. E dessa forma, em qualquer outro tipo de mercadoria, compra de carro, compra de casa, compra de qualquer outra mercadoria. O cara vende uma casa para mim, fala que as portas foram reformadas, não tem nenhum vazamento, a encanação está toda trocada, a instalação... Exatamente. Na primeira semana que eu sentei, as janelas começaram a dar defeito, a porta não fecha direito, tem vazamento. Nesse tipo de ocasião, eu estou sendo lesado. أقول له هذا ما يسوى المصاري اللي أنت خليتها. أعطيني فرق العين. يعطاني إياه. إذا ما أريد أنا. Nesse momento, existe a opção de anular o acordo comercial também. Mas também existe a opção dos dois entrarem em um acordo. O cliente pode pedir uma indenização para o vendedor, receber uma diferença. Eles têm essa opção também. Em todas essas opções que estamos citando, cabe a ambos chegarem a um acordo. Caso não chegarem, eles têm o direito de anular o contrato. Então essa 5 não é defeito. Qual a tradução daquela palavra? إذا في سؤال تفضل. سأل هو قال شنو العيب بالنسبة للفلوس؟ العوض أي عوض ذاك السلامة. هذا شو؟ مصاري قديمة. مزق تشيك راجع مثلا. تشيك رجع. Você perguntou, Batista, em relação ao defeito da receita, né, do dinheiro, como seria o defeito do dinheiro? Sim. Ele pode, por exemplo, ter recebido dinheiro estragado, dinheiro rasgado, dinheiro falsificado, um cheque sem fundos. Certo. Todos esses defeitos no dinheiro podem levar o comprador a anular também esse acordo. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade em fazer. Às vezes não é sempre o dinheiro, às vezes ele faz a venda e em troca desse dinheiro, em troca como se diz, a ferramenta do pagamento desse imóvel é um outro objeto, é um outro móvel que tem defeitos. Ele falou que eu vou comprar essa casa e em troca eu te dou uma casa que eu tenho lá na praia, por exemplo. Ele ficou com a casa, o cliente,
Quando ele foi lá ver a casa que está na praia, viu que não vale a pena essa transação. Então, ele pode cancelar. Uma casa com carro. Ele falou que eu tenho um carro 2016, só que depois parece que um carro que está cheio de defeito, né? Nesse caso, é qualquer um que se sentir lesado pode cancelar. Aquele que está sendo lesado ou pode entrar em um acordo. Sempre existe essa opção. A questão de entrar em acordo sempre existe. Mas خيار يعني كلهم ذني كل ذن الخيارات يقدرون اثنيناتهم يوصلون إلى تفاهم. É por causa disso que eu falei que o mercado está cheio, tem que existir ética, tem que existir compreensão no mercado. Nós estamos falando aqui no aspecto religioso, os limites religiosos. Se alguém se enquadrar em uma dessas opções e se sentir lesado, religiosamente falando, ele tem o direito de anular esse acordo por estar sendo lesado. Mas não. Mas em qualquer uma dessas 5 opções aqui discutidas, pode existir um acordo entre ambos os lados. O vendedor, por exemplo, às vezes ele não estava ciente, tinha esquecido, não fez isso de propósito. Ele chega no maior, assim, bom senso, ele indeniza o cliente, paga uma diferença, né? Isso é muito bom no mercado. Esse bom senso é muito bom. Não existe um mercado que não se basear no bom senso não vai a lugar nenhum. Não evolui. Existem educações, existem recomendações no mercado, existe um bom papo, existe um acordo justo entre ambos os lados. Tudo isso deve ser respeitado, deve ser levado em consideração para estabelecer um mercado justo e bom entre a sociedade. Inshallah, na próxima aula daremos continuidade ao assunto.